Alberto, escuto. Alô, escuto, Alberto. E escutas bem. Acho que é sempre uma boa forma de começarmos a lenga-lenga do costume, confirmando que há condições técnicas para progredirmos. É esse o caso. Sim, parece haver. É, não é? E por isso cá estamos na emissão número 16 da Lenga-Lenga do Costume. É o episódio de 25 de outubro de 2022, que, como sempre, estreia à terça-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Podem também, e devem, seguir a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e porventura até noutros sítios onde haja podcasts e dos quais eu não tenho conhecimento. É mais provável que haja muitos desses sítios. Em todas estas instâncias onde for possível pontuar, pontuem a lenga-lenga do costume com a pontuação máxima, que merece, que é obviamente, não, é mesmo 5 estrelas, e deixem comentários que nós depois aqui também escolheremos aqueles mais ignóbeis e daremos voz aos nossos espectadores e ouvintes, como vamos fazer hoje. Hoje vamos voltar a fazer isso, mas depois lá mais para o fim do programa. Para já, Alberto, temos que voltar para já a agradecer o apoio do Azeite Talismã, claro. E depois entrarmos em força nos temas da semana, ou pelo menos nos temas da semana que nós consideramos mais relevantes, e vamos começar pela grande política, a política internacional, a geopolítica mundial, mais especificamente a saída da primeira-ministra britânica Liz Truss depois de escassos 44 dias no governo. É um novo máximo. Creio que não sei exatamente que rei é que estava na posse deste título de responsável, digamos, político que menos tempo teve no poder. Eu deveria saber isso, mas por acaso agora não tenho de memória, mas foram 44 dias que Liz Truss esteve na liderança do governo britânico e saiu com estrondo. E esse estrondo foi bem recebido em vários setores da política nacional também. Alberto, tens alguma coisa a dizer sobre as reações que houve a esta demissão? Vamos a isso, que eu depois também Aqui em Portugal aproveitou-se para achar que esta senhora, cujo nome mal deu para fixar, mas chama-se Liz Truss, simbolizava o neoliberalismo ou o liberalismo, e que a sua queda marcou a queda em todo o mundo e para sempre do liberalismo económico. E foi agora também que foi agora que o capitalismo acabou? Desta é que foi, mais uma vez, desta é que foi. Até ser 2008, 2009. Até a próxima em que seja. Exatamente. Tinha sido a Covid, depois também, mais recentemente. Está sempre a cair. E esta senhora, que pelo que eu sei, é verdade que parte lá do buraco que eles abriram no Reino Unido tem a ver com a descida de impostos, mas também havia ali o congelamento de preços, havia um aumento brutal da dívida pública, portanto, não me parece que sejam exatamente as medidas que o liberalismo clássico ou outro prescreve, ou preconiza. Não parece que seja por aí, parece que a senhora era apenas, pelo que eu vi numa entrevista em particular, pareceu-me apenas tonta. Não sei como é que ela foi lá parar, mas... Eu não consigo chegar a perceber sequer isso. Eu pensei, agora vamos com calma, temos tempo para conhecer a senhora, não vamos já tirar conclusões. Afinal não. Já foi. Devia ter tirado conclusões antes. E agora, como é que se faz uma lenga-lenga do costume sobre este assunto sem realmente saber exatamente o que dizer desta senhora? Não, é só mais uma... Eu gostei mais das reações, o caso do Reino Unido, com o mal deles eu posso bem, quer dizer, porque apesar de tudo, com estas coisas todas, eu imagino que em Inglaterra, no país de Gales e na Irlanda do Norte e na Escócia, as pessoas continuem a viver e a ter casa e a comer e a ter aquecimento, se calhar com mais dificuldades do que tinham há um ano ou dois, com certeza, mas isso não será exclusivamente graças a esta senhora primeira-ministra, futura ex-primeira-ministra. E em Portugal tratou-se o assunto como se estivéssemos a rir de um país assim exótico, em que as coisas não funcionam todo, e como se nós fôssemos um exemplo para alguma coisa. Em que o atum nos supermercados está dentro de caixas fortes, protegido para não ser roubado e tal. Exatamente. Isso é um sinal, será um sinal pequeno, mas é um sinal que tem importância, com certeza, essa história do atum e de alguns produtos alimentares básicos que já estão fechados a cadeado. Estamos no estado em que estamos e estamos a rir da situação no Reino Unido, seja porque o liberalismo falhou ou não falhou, quer dizer, tão... Sim, nós estamos de mal com o Reino Unido há algum tempo por causa do Brexit, não é? Porque obviamente levámos a mal o Brexit porque a um país como Portugal dá sempre jeito que no clube dos ricos, digamos assim, da União Europeia, haja o maior número de membros possível. Para financiar isto, não é? Sim, porque nós somos aquele indivíduo que está à porta do clube dos ricos sentado no chão com a mão estendida, portanto, quanto mais ricos houver no clube...
Claro que maior a probabilidade. E o Reino Unido era um dos países contribuintes, não é? É um dos contribuintes. Aos contribuintes e aos mendigos, sim. Pois, aos que em termos líquidos contribuem, e depois há os que em termos líquidos recebem, não é? E nós estamos no grupo destes últimos e, portanto, dá-nos jeito que o clube dos ricos, claro, da nossa perspectiva, e sendo que a estratégia política que parece termos assumido é esta da mão estendida, dá-nos jeito que o clube tenha muitos ricos, ou tenha o maior número de ricos possível, e portanto estamos desavindos com o Reino Unido desde isto do Brexit, até por também ouvir a opinião das pessoas sobre grandes questões políticas dos seus próprios países, e depois não ter a resposta que mais nos agrada é desagradável, é uma desfeita que nos fazem, e portanto nós levamos muito a mal que o Reino Unido... E às vezes a resposta que mais nos agrada não coincide, ou seja, não há coerência nenhuma, porque a nossa esquerda, em geral a nossa esquerda, alguma da nossa esquerda é claramente contra a União Europeia, é a favor da saída de Portugal do euro, por exemplo, Sim. No limite da própria União Europeia. Mas quando é o Reino Unido a fazê-lo, essa esquerda não parece estar entusiasticamente ao lado das pessoas do Reino Unido e das forças políticas do Reino Unido que defenderam essa posição e que ganharam nas urnas, não é? Em referendo. Pois é uma esquizofrenia realmente estranha. Muito, é o costume. Exatamente, sim, é um clássico. Algumas pessoas chamaram a atenção, e eu custa-me referir uma destas pessoas, porque realmente não quero dar tempo de antena, mas é Carlos Guimarães Pinto, chamou a atenção para o facto de... o plano, genericamente, o plano que a Liz Truss tinha para os próximos tempos para a economia inglesa, tinha semelhanças muito próximas com o que o PS aprovou neste orçamento e com as medidas que o PS aprovou para fazer face a esta altura de inflação alta. E portanto, aparentemente, o que a Liz Truss estaria a fazer está mais ou menos em linha com o que por cá também se está a fazer e, portanto, nesse aspecto, como disseste, a abrir, de facto, de liberal, este plano parecia ter muito pouco. Depois, a acrescentar a isso, também houve aquela questão gira, que foi de vermos, basicamente, toda a esquerda portuguesa alinhada com a resposta que os mercados financeiros deram, em termos de eventual subida de taxas de juros, da dívida inglesa e tal, que os mercados financeiros deram a este plano da Liz Truss, portanto isso também é muito giro. Aí a razão dos mercados já importa à esquerda, não é? Pois a esquerda descobriu que de repente os mercados sabiam exatamente o que é que era uma boa decisão política, uma boa estratégia política, quando o que parece que aconteceu, e também houve quem tenha vindo explicar isso, é que a forma como o governo inglês parecia querer financiar estes planos de descida de impostos e de apoios sociais era por via da dívida e numa circunstância em que a inflação está a subir de forma exponencial, não reagiram bem a essa ideia de financiar uma economia como a inglesa nesta fase. Mas, portanto, por uma vez os mercados financeiros tinham razão. A nossa esquerda é genuinamente marxista, mas, Tiago, marxista do Marx bom, do Groucho Marx. Aquela frase, estes são os meus princípios, se não gostarem eu arranjo outros. Eu acho que nós próprios temos alguma afinidade poderíamos ter alguma afinidade com essa esquerda. Nós todos temos, só que acabamos por ter, só que a esquerda quer passar, e passa essa imagem de coerência e convicção, defender as suas convicções mais fundas. Temos sempre essas histórias, quando morre assim um vulto qualquer do que em Portugal se chama humanismo, que é uma espécie de cifra para definir um tipo de esquerda ou de extrema esquerda, é um humanista. Em Portugal é assim. E esses tipos são sempre louvados nos obituários como pessoas que tinham convicções muito profundas. Ou seja, não têm convicções absolutamente nenhumas. Eles defendem, como toda a gente no fundo, mas mais até do que o cidadão médio, as opiniões deles são absolutamente voláteis e dependem da oportunidade e do oportunismo de cada... Sendo que no caso dessas pessoas é mais giro, porque aparentemente querem fazer-nos acreditar que alicerçam essa volatilidade em princípios extremamente sólidos e isso é muito engraçado. Eles têm essa pretensão, coisa que as outras pessoas em geral não tendem tanto a ter, não é? Claro. É isso que torna mais engraçada a história. Sim, a história de facto da saída da primeira-ministra inglesa presta-se a este tipo de constatação gira. Alberto, este tema poder-nos-ia tomar muito mais tempo, infelizmente acho que nenhum de nós sabe o suficiente sobre o assunto para poder dizer muito mais, mas agora vai ser giro também, porque fala-se de Boris Johnson poder recandidatar-se, portanto vamos ter salganhada gira nas próximas semanas. Sim, parece pouco provável. Mas vamos ter de certeza de voltar a este faria algum sentido, embora não seja
a lei não o imponha, faria algum sentido haver eleições em Inglaterra, mas isso eu achar, isso não tem repercussão. Claro. Não sei se não tem, atenção, que eles lá em Inglaterra são muito atentos ao panorama. Não sou como aquele comentador, não sei se ainda é vivo ou morto, aquele Luís Delgado, que uma vez escreveu, há muitos anos escreveu no Diário de Notícias, ainda é vivo, folgam em sabê-lo. Escreve na Visão, se não estou em erro. Então é igual a estar morto. Enfim, ok. E o Luís Delgado uma vez escreveu uma crónica em que se virou para o Bill Clinton e dizia: Sr. Clinton, tenha vergonha, demita-se. Eu acho que já uma vez falei aqui nisso, porque eu acho isso maravilhoso. Acho que os grandes momentos do colonismo português. Não, e o Clinton, embora, apesar do impacto que essa frase do Luís Delgado terá tido na Casa Branca, apesar de tudo, o Clinton lá se aguentou. É malta um bocadinho desavergonhada, é só por isso. Basta ver os registros dos voos do avião do Epstein e coisas do género. Mas fizeste agora uma ligação, isto já vai. Mas se vamos ligar o Clinton e os Clinton a outras coisas, nunca mais saímos daqui, não é? Pois não, ocorreu-me esta, assim de repente. Mas para mim o maior crime da vida de Bill Clinton é não ter ouvido o Luís Delgado, devidamente, quer dizer. Quem sabe? Ter respeitado o Luís Delgado. Sim, é surpreendente, deve ter havido. Isto para dizer que aquilo que eu digo, não tem essa pretensão. Não fizeram o clipping como deve ser lá na Casa Branca. Isso chegou de certeza, o Luís Delgado. Não, chegou lido certamente na Casa Branca. Claro que sim. E agora na Visão, eles cortam sempre lá. Fazem o recortezinho na Visão. Sim, é possível, é muito provável que sim. Mas isto para dizer que aquilo que as opiniões possamos, ao contrário do que parece, quem lê a imprensa portuguesa e algumas redes sociais e não sei o quê, ao contrário do que parece, nós fartámos de dar opiniões aqui sobre os outros países, é o Reino Unido, é o Brasil, nós temos opiniões sabemos imenso sobre, é azar, por acaso acaba por ser azar, porque nós sabemos exatamente o que é que quase todos os países do mundo deveriam fazer, para serem países realmente como deve ser. Exceto infelizmente o nosso não é um desses, é pena. Nós, em relação aos outros, somos espetaculares. Sim, nos diagnósticos, mas aqui em Portugal... daquelas ironias, lá está, daquelas ironias como deve ser e não daquelas que Alanis Morissette falava naquela música das quais nenhuma depois era ironia. São várias referências um bocado ao lado que eu estou a fazer hoje. Isso é famoso, sim, uma música assim, em que ela falava de exemplos de ironia que não eram ironia. Nenhum deles era ironia. Ela não sabia o que era ironia, também não sabia muito bem o que era um bom disco, mas isso é outra questão. Sim, mas nos anos 90 acho que se podia fazer aquilo. Divagámos um bocadinho, o que também faz parte, mas não vamos abandonar por completo a questão do Reino Unido, porque o segundo assunto que destacámos para esta semana tem também, de alguma forma, um bocadinho a ver com isto. Por isso, Alberto, se estiveres de acordo, vamos então já avançar para o segundo assunto da semana. E estamos de volta para o segundo tema da semana, não sem antes relembrar o apoio que o Azeite Talismã dá, como sempre, à lenga-lenga do costume. E também sem relembrar aos nossos espectadores e ouvintes que também podem apoiar a lenga-lenga do costume, tornando-se patronos em patreon.com/Comitê Central. Como sempre, também já agora aproveito para relembrar que nós estreamos todas as terças-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Portanto, subscrevam o primeiro, sigam ou gostem ou que é o segundo, e pronto, estamos agora sim em condições para avançar para o segundo tema da semana, que é bola, finalmente bola na lenga-lenga do costume. E não é o Porto Benfica. Não é? Não era isso que tínhamos combinado? Escalpelizar o Porto Benfica? Eu, por mim, pode ser. Não, mas não era, por acaso não era, embora tenha sido de facto uma ótima vitória, estupenda. Infelizmente pouco frequente e que por isso também merece ser celebrada, mas não. O tema futebolístico que trazemos para a segunda parte da lenga-lenga do costume é Cristiano Ronaldo, e daí termos dito na primeira parte que isto ligava um bocadinho ao primeiro assunto, porque na sequência da saída de campo de Cristiano Ronaldo num dos últimos jogos, em que Cristiano já não era opção para o treinador holandês Ten Hag, deu-se um Christian exit. O Cristiano saiu aos 70 e tal minutos de jogo e isso ajudou a engrossar o rol de críticas que tem envolvido Cristiano Ronaldo nos últimos tempos, nomeadamente no que diz respeito à forma como ele tem gerido aquilo que muitos antevêem que seja, enfim, bem, e que é necessariamente a fase final da sua carreira. Alberto, tu tens coisas a dizer sobre gestão de carreiras desportivas, sobre como o Cristiano deve encarar esta última fase? Não tenho especialmente, mas acho a pouquíssima atenção que eu tenho prestado a esse assunto, acho que está a ser um bocadinho embaraçoso, um bocadinho triste, não é? Acho
não está a correr bem, não está a correr à altura da carreira que o homem teve, não é? Sim. Não ligo especialmente a futebol, nem especialmente... Gosto de futebol do ponto de vista assim histórico. Tu és um gosto de futebol em abstrato, não gosto, não sou o tipo de clubes, não ligo nada a isso, quem ganha jogos ou quem não ganha jogos também interessa. Sim, tu minimizas a importância disso, mas tu és um profundo conhecedor de futebol. Agora estou a falar sério, tu és um profundo conhecedor de futebol. Umas coisas assim. Enquanto até jogador, penso eu. Nos teus tempos. Pronto, mas não vamos agora, vamos falar de Cristiano Ronaldo. Deixamos deve jogar melhor do que eu, provavelmente, não sei. O Luís Alberto Gonçalves deixamos para a semana. Mas gosto, e às vezes gosto de ver no YouTube, lembrar assim os melhores momentos, sei lá, do Pelé, do Cruyff e do Maradona, gosto dessas coisas, e isso gosto. Acho que é um desporto que quando é bem jogado é giro. E o Cristiano Ronaldo, acho que o Ronaldo brasileiro por acaso era melhor do que o Cristiano Ronaldo, gosto mais. Houve ali, antes das lesões e tal, acho que o Ronaldo brasileiro podia ter sido quase comparável ao Pelé. Acho que o Cristiano Ronaldo não está num nível alto, mas não chegou lá assim aos píncaros, provavelmente. Bem, mas em termos de recordes sem dúvida. E estatísticas... será um dos 10 melhores jogadores de todos os tempos. 10? Tu és mais restrito, achas que está no top 3 ou assim? Necessariamente, se vamos avaliar de forma objetiva, e acho que, enfim, o resto é só gosto, não é? Portanto, a única forma de facto... Não podes contar os golos do Maradona, por exemplo, quer dizer, tens centenas de jogadores que marcaram mais golos que o Maradona, e não eram melhores do que ele, não é? Não, pois, mas esse é um critério que forçosamente tem que ser tido em conta. Eu bem sei que também, se vamos comparar os jogadores dos anos 50 ou 60, jogavam-se muito menos jogos e, portanto, é natural que tivessem menos golos. Mas Cristiano é sem dúvida... tu achas o melhor de sempre? Sim, não sei se será o melhor de sempre, mas está certo, eu diria que está num top 3 dos melhores de sempre. Okay. Eu punha ali abaixo de 4 ou 5 que me ocorrem, desses que eu falei, o Cruyff, Pelé, Maradona, punha acima do Ronaldo, por exemplo. Mas a questão de facto é um bocadinho essa, é esta gestão da fase final da carreira do Ronaldo, não é? Sim, independentemente disso, é um grande jogador, ainda é, não é? Foi, pelo menos, teve uma carreira fabulosa, com certeza. É o único português que se tornou conhecido no exterior, sem dúvida nenhuma, é das pessoas mais famosas do mundo, e no caso não é famoso por ser famoso, não é uma Kardashian, quer dizer, não tem uma carreira que a desempenhou com grande brilhantismo, sem dúvida nenhuma. Sim, o que é que eu acho que... Por isso mesmo torna isso mais triste, mas disto. Pois é um bocadinho triste, e o que é que eu destaco aqui e me faz mais impressão é a rapidez com que o Cristiano Ronaldo passou do Cristiano Ronaldo, mesmo em Portugal, mesmo para pessoas que seguem, mesmo para portugueses que seguem futebol, a rapidez com que este fenómeno Cristiano Ronaldo parece ter passado disso mesmo, porventura melhor jogador de todos os tempos, melhor jogador português de todos os tempos, isso, sem dúvida, para o que me parece ser uma paródia já em torno do Cristiano, e faz-me impressão a rapidez com que isso sucedeu, com que o fenómeno se transformou naquilo em que está transformado. Há muita gente por cá que não gosta dele, não é? Ou que passou a não gostar dele agora por causa... É um bocadinho, eu não sei se não é um bocadinho aquele fenómeno, como que se costuma dizer, que qualquer coisa do género, que a desgraça quer companhia, que de repente parece que há um certo gosto em ver um ídolo cair, não é? Sim, em se perceber que é um dos nossos, em que finalmente nos podemos rever no Cristiano Ronaldo, não é? Quando ele tem momentos menos bons e quando demonstra ser um ser humano como os outros, de repente ficamos todos, sendo que isso para ele representa um momento mau, de repente parece que ficamos todos extremamente satisfeitos por podermos, enfim, sentirmos um bocadinho Cristiano Ronaldo. É um bocadinho aquela história. É humano, é natural, mas também era um bocadinho escusado, mas acontece com frequência, não é? Sim, é um bocadinho aquela coisa de que parece que queremos que a maré baixe, não é? Para estarmos todos atolados, para não se perceber que nós próprios já tínhamos ido ao fundo, portanto, desde que ele não esteja lá em cima, parece que é uma coisa... O que me parece em relação a ele, e isto tentando ser objetivo em relação ao caso, não é? Tipo, tem um cuidado, ou teve sempre um cuidado extremo e uma dedicação extrema à profissão que desempenha, não só por profissionalismo, com certeza que sim também, mas por vaidade, por querer ser muito bom, por querer ser o melhor, e tem levado uma vida em função disso, não é? E acho que nunca teve em conta, ou não teve em conta suficientemente, a questão da idade, que é inevitável, não é? Eu acho que ele
pensou que podia jogar aos 48 ou aos 57 como jogava aos 25, não é? Sim, a questão da gestão do final de carreira, acho que não encontras muitos desportistas que se tenham retirado no auge da sua carreira, não é? Muito dificilmente, sim. Porque é muito difícil gerir isso, e se tu digo eu estou obviamente a especular, não faço ideia de como é que isso seja, mas imagino eu que se tu te sentes em ótima forma e se estás numa fase em que vences, achas sempre que podes estender essa, ou seja, não estás provavelmente habituado, preparado para abdicar do que sentes poder ser ainda um sucesso futuro em prol de sair no momento alto, digamos assim. Claro. Isso que estás a dizer, tens toda a razão, é genérico, não é? Essa gestão deve ser extremamente difícil, não dá para sair como... E agora aplica isso, desculpa, Tiago, a um tipo que tem uma dedicação que me parece muito acima da média para os colegas, face aos colegas dele, não é? Pois, a grande maioria dos colegas dele. Um grau de exigência e uma confiança provavelmente também muito superior e, portanto, que se calhar na cabeça dele mais dificilmente se dará por vencido, entre aspas, digamos assim, mais dificilmente assumirá que poderá não estar em condições ou das circunstâncias até que o envolvem não serem as melhores para se conseguir retirar ao nível que ele se queria retirar. Sim. E pronto, e por isso é difícil, mas custa-me um bocadinho, confesso que me custa, enfim, Cristiano Ronaldo não precisa da pena de ninguém, não é uma questão de pena, não está. Como é óbvio, mas custa-me ver estas reações tão, às vezes quase em uníssono, este gostinho em assistir a isto e querer arrumar as botas ao Cristiano quando ele próprio, enfim, ainda... Sim, já querem que ele não vá à seleção, já há quem diga isso. Exatamente, que não tem espaço na seleção. Quer dizer, não conheço assim os outros em pormenor, mas parece-me que o Cristiano Ronaldo até com 40 e 45 anos seria um bocado melhor do que a maioria dos outros. E ele próprio há pouco tempo disse que queria estar não só neste Mundial de 2022, como ainda no Europeu de 2024, e eu acho que descurar a opinião de uma pessoa que teve a vida do Cristiano e que demonstrou, enfim, em campo a assertividade com que se dedica à sua profissão e com que estabelece objetivos. Ele não quer largar a profissão. Custa-me um bocado. Ele não quer largar, percebes? Não quer abandonar isto. E eu acho altamente compreensível. Se ele tem razão ou não, essa é outra questão. Agora, sim. Ele gostava de se manter indefinidamente pois, e custa-me máximo de forma, no máximo de que o tempo passa, que possa ser mais difícil restabelecer essa... Com certeza, daqui a um ano dificilmente estará melhor daqui a um ano, não é? E isso é um bocadinho, enfim, vamos acompanhar com atenção este fenómeno. Vem aí o Mundial, não é? Agora em novembro, não é? O fenómeno Cristiano e não o fenómeno que tu julgas ser o melhor jogador de sempre ou que podia ser o melhor jogador de sempre. Esse, por exemplo, teve um final de carreira em que a própria vida o alertou que estava no final de carreira, porque nós olhávamos para ele e o rapaz pesava para 120 quilos e ainda assim jogava muito bem, mas era óbvio que estava no finalzinho, não é? Sim, e nem todos os que se retiram no momento certo ou num ponto alto se retiram pelos melhores motivos. Eu lembro-me do clássico Björn Borg, que acabou a carreira de tenista aos 26 anos. O Borg? Sim, retirou-se muito cedo. Foi o sueco, era sim, assim tão exatamente, novo. Sim. Mas portanto é isso, vamos acompanhar, eu estou convencido que Cristiano Ronaldo vai ser o melhor jogador do Mundial do Qatar. Acho que era giro e acho que era merecido também. Alberto, em termos de bola, se calhar ficamos por aqui. Sabes aonde? Ao visionamento deste fabuloso anúncio do azeite de talismã. Vamos a isso. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos de volta, depois do fabuloso anúncio do azeite de talismã, Alberto, para o nosso último tema da semana, mas antes do último tema da semana, e como
prometemos todas as semanas e na semana passada não cumprimos, hoje vamos de facto comentar um comentário deixado por um espectador da Lenga Lenga do Costume, neste caso no YouTube, foi o Alexandre Ramos. Este comentário diz respeito não ao último programa, mas ao penúltimo programa, se não estou em erro, Alberto. Acho que porque não é? Acho que é isso. Foi. Remete ainda para o assunto da frota automóvel da TAP e da polémica em torno dessa frota automóvel. Então o Alexandre Ramos deixou-nos o seguinte comentário, estou a citar: vocês não percebem ou não querem perceber? Não se trata de comprar carros, trata-se de um contrato de leasing. Fim de citação. Alexandre, obrigado pelo seu comentário e por ver a Lenga Lenga do Costume. Tenho esperança que um dia goste mesmo das nossas opiniões, mas vamos continuar a trabalhar para isso. Alexandre, nós de facto de renting, eu percebo ainda menos de leasing do que de renting. E tu, Alberto, não percebo rigorosamente nada. Eu estou na fase que ainda não distingo renting de leasing. Esse é o primeiro indício de que não se percebe nada de renting. Exatamente. No entanto, já os cometi com empresas que vendem carros. Que ainda mais grave. Provavelmente fui burlado no processo. Pois, por acaso eu estou na mesma situação. Você não, o renting é muito melhor. Então é renting. Já agora, qual é a diferença? Não esquece, não é nada de especial. Assina aqui, estas coisas. Não se preocupe. Bom, Alexandre, realmente eu agradecemos muito o seu comentário. Mas de facto a questão do renting ou da compra ou do que quer que seja destas viaturas não é relevante para o facto. Eu acho que nós nos concentramos foi no facto de a administração da TAP nos ter dito que tinha feito ali um negócio porreiro que permitia poupar 630 mil euros aos contribuintes e que depois, em atenção para com as preocupações dos contribuintes, acabou por não levar adiante esse contrato que pouparia 630 mil euros aos contribuintes. Exatamente. E isso é aborrecido. Porque, quer dizer, a administração da TAP acabou por ceder às pressões, aparentemente, da opinião pública e, portanto, dos contribuintes, não poupando dinheiro aos contribuintes. Portanto, são estas as atenções que a administração da TAP tem para com os contribuintes. Muito obrigado. A administração não da admira TAP... que aquilo já vai em 3 mil e tal milhões, porque portanto, com falhas destas, não é independentemente da estrutura de financiamento que se arranjava para pagar aqueles carros, ou seja lá o que isso for, o ponto fundamental não era de facto esse, era só o facto de não se ter avançado para um negócio que aparentemente era ótimo para todos nós. Bom, dito isto, o ouvinte tem razão. Tem toda a razão. Não percebemos nada de leasing ou de renting. Não é questão de não querermos perceber. Também não quero, pela parte que me toca, também não quero muito perceber. Eu fiquei muito contente quando li a notícia e naquela primeira instância pensei, espera lá, não me digas que agora vou ter que aprender sobre renting para poder comentar isto. E depois percebi logo, não é preciso, boa. Já estamos dispensados. Já está assumido à partida que não percebemos. Não é preciso perceber de coisa nenhuma, a não ser perceber que poupar é melhor do que não poupar. Há muita gente em Portugal que não percebeu, por exemplo. Nomeadamente quando diz respeito ao dinheiro, ao nosso dinheirinho gerido por empresas. Aí está uma lição que convinha que algumas pessoas aprendessem e não aprenderam. Portanto, era só isso, no fundo. Bom, passamos Tema final. Guardámos o tema que eu considero mais importante para o fim, para podermos ter tempo e explanar. Despachámos, se não repararam, despachámos os dois primeiros temas com alguma celeridade, porque agora precisamos de 2-3 horas para falar, Alberto, do rio atmosférico. O rio atmosférico que é o fenómeno do qual, que acho que provavelmente o único na história da humanidade, porque eu nunca tinha ouvido falar num rio atmosférico, que foi um fenómeno que se manifestou no nosso país na semana passada. Para quem não esteve tão atento, talvez não tenha estado tão atento à questão do rio atmosférico, porque vai saber bem, e um rio atmosférico é chuva, trovoada e ventania. Portanto, não sei se é a combinação destes 3 fatores numas percentagens específicas que provocam um rio atmosférico, mas de facto chuva, ventania e trovoada não parece assim nada de especial, Alberto. Principalmente no outono, inverno, enfim. Não, antes o termo técnico para esta situação climatérica era estado de chuva, não é? Estado de chuva, pronto. Parece que está fresquinho e está chuva. Está fresquinho, chuva e está um bocadinho de vento e tal. Está vento, sim. Agora, olha, o que foi isto? Foi trovoada, parece que há trovoada também. E ninguém ficava, pelo menos que me lembro, as pessoas não ficavam assim alarmadas com isso. Agora tem que se criar um contexto, um clima para esse alarmismo. As pessoas têm que andar sempre em pulgas, com medo de que o mundo vai acabar nos 5 minutos seguintes, sobretudo com o clima, mas com o clima arranja-se outra coisa qualquer para aterrorizar as pessoas. E neste caso eu fui ver esta expressão rio atmosférico, o rio atmosférico não tem nada de recente, é uma coisa que por vistos existiu desde tempos imemoriais. Tu foste mesmo estudar sobre o assunto. Fui estudar o assunto. Isto foram os senhores
suponho que do MIT, que criaram esta expressão há uns 30 anos, para designar um tipo de situação atmosférica que está presente sempre, acho que há 4 ou 5 sempre mais ou menos constantes. Há sempre um mínimo de 4 ou 5 rios atmosféricos, já não sei se é só no hemisfério norte, se é no planeta em geral, constantemente presentes. Sim. Uns numa zona, outros noutra, não sei se dissipam e depois voltam a formar noutro sítio, não sei se se deslocam, não estudei esse ponto. Agora, é uma expressão recente para um fenómeno da Terra, do planeta. Tem já essas décadas. Sim, tem 30 anos, mas quer dizer, em termos de anos do planeta é um instante, não é? Não, pois isso é. Alguém descobriu, anteontem, provavelmente, há 2 ou 3 dias, alguém descobriu essa expressão e pensou com certeza, isto para as notícias dá um impacto muito maior. Rio atmosférico, não é apenas dizer que vai chover ou que vai estar um bocadinho de vento. Está muito visto, dizer que vai estar frio, chuva e vento, está muito batido, vamos apostar aqui numa nova abordagem a esta questão. Ao lado do pânico, mas também há aquele lado de um certo jornalismo, assim, um bocadinho provinciano, de ouvir uma expressão nova e repeti-la até a exaustão. Eu lembro, deixa-me só lembrar da morte do Arafat, já citei isto alguns, que alguém descobriu que o tipo de edifício onde o cadáver do Arafat, para onde o cadáver do Arafat tinha sido levado, chamava-se Mucata. Então durante ali 3 dias não se falava noutra coisa, os nossos jornalistas todos, além da Mucata. O corpo chegou à Mucata, a população está em volta da Mucata. Tudo a falar da Mucata e as pessoas lá em casa, daqui? Foi para onde? Exatamente, nunca ninguém tinha ouvido aquilo até 10 minutos antes. Certo. Alguém veio com a Mucata, vamos dar com a Mucata a toda a gente. O rio atmosférico foi a mesma coisa. O que era a Mucata, afinal? É um barraco agora, qualquer, um barraco. É um barraco, não, é o termo técnico em não arte sei se para era um barraco no sentido depreciativo, mas era lá um edifíciozito qualquer, ou um sarcófago, qualquer coisa, não sei. Certo. Templo. E era a Mucata. Dizem que não se aprende nada na lenga-lenga do costume, realmente, é preciso má vontade. E então agora o rio atmosférico tem a vantagem de, ao contrário da Mucata, ainda permitir para contribuir para aquela histeria que convém manter, constante, não é? Sim, e confere esta questão do clima há ali um cheirinho de complexidade técnica, não é? Que torna o assunto mais grave, com mais gravidade em vários sentidos da palavra, mais importância, mais relevância, não é? E enfatiza esta questão das alterações climáticas, do clima estar a mudar e de mudar com alguma frequência. Tanto é que, por exemplo, o rio atmosférico já passou, não é? Já não está de chuva. Alterações climáticas, gravíssima, atenção. Aqui ainda está um bocadinho, mas aqui ainda está um bocadinho de rio atmosférico. Senti assim um bocadinho de rio atmosférico a passar. Mas há rio atmosférico. Há muito tempo, sim. Enfim, são as alterações climáticas que estão aí para durar. Eu lembro, desculpa Santiago, eu lembro-me, como disse um espectador, estou sempre a interromper-te, um espectador queixou-se disso, mandou-me calar. Essa é a parte boa do programa, porque se assim não fosse, não sei o que é que seria disto. Essa é a dinâmica que tem que imperar, sim. Eu lembro os canais ingleses, mas os portugueses também acho que aderiram a isso, mas nos ingleses houve um certo destaque ali no Twitter, que no verão passado, quando as temperaturas estavam altas, de facto estavam altas, não ineditamente altas, mas estavam altas, o relevo do país, no caso a Grã-Bretanha, era vermelho sangue, vermelho fogo. E vi imagens de uns anos antes, com as mesmas temperaturas, com temperaturas similares, em que a imagem do fundo, a imagem do relevo do país era azul. Era aquele degradê normal, se calhar? O normal, informava-se as temperaturas que estavam. Se dessem 10 graus, estavam 10 graus, se dessem 40, estavam 40. Agora, se as temperaturas ultrapassarem, sei lá, para aí os 31, já está o país em fogo. Sim, então já está todo a arder. Sim, aquela escala que normalmente ia de azul, acho eu, não é? Para o fresquinho. Branco, azul, verde, amarelo, cor de laranja, vermelho. Começa só no vermelho claro. Começa logo no vermelho. Depois vai escurecendo o vermelho até, sim. Até o vermelho sangue de boi, ou lá o que é. Com os pantones todos do vermelho. Vermelho inferno, exatamente, acaba no vermelho inferno. E era, em termos de rio atmosférico, eu acho que era isto. Eu sei que tu, provavelmente, essas tuas consultas que fizeste sobre este tema... Não, a consulta era só mesmo aquilo. Acho mais interessante a questão da necessidade que se tem de criar uma espécie de sobressalto constante nas pessoas. Sim. Um sobressalto permanente. Temos que estar sempre assustados com qualquer coisa. Nada pode ser normal, não é? Nada pode ser normal. Expectável e normal. Exatamente.
Se bem que, de facto, é aborrecido todos os anos nos noticiários e nos meios de comunicação em geral ter de dizer, olha, choveu outra vez imenso. Há que dinamizar um bocado a coisa, há que criar nova terminologia. Aquelas reportagens fabulosas em Bragança, em que, no inverno, em janeiro, quando vão perguntar ao velhote sentado no banco, então está frio? E eu respondo sempre, está, é costume. Aquilo desanima um bocado o repórter, é natural. Desanima, sim, porque é só banal, não é de facto interessante. Se é para isso que se vai ouvir velhotes, mais vale não ouvir os velhotes, pá. Até porque os velhotes costumam ter essa coisa chata de não embarcar tão facilmente. Já viram outras histerias, mais histerias, não é? Já há um acumular de histerias que foram presenciadas e, portanto, fica-se um bocadinho, se calhar, menos suscetível a novas já sobreviveram umas tantas, mas agora realmente é mais difícil, porque agora as histerias sucedem-se a um ritmo... Sucedem. É e vê lá se não foste logo ver tudo o que era notícia que falava em rio atmosférico. Eu fui logo assim que vi rio atmosférico, espera, alto. Não sei, o que é isto? Deve ser uma coisa nova. O mundo vai acabar amanhã. É melhor ler com atenção as notícias de hoje para falecer bem informado. Bom, Alberto, acho que está tudo dito sobre o rio atmosférico. Ficamos por aqui, mas não sem antes lembrar aos nossos espectadores e ouvintes que estreamos todas as terças-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Portanto, sigam-nos nesses dois locais. Vejam primeiro num e depois confirmem no outro que realmente foi tudo muito bom. E depois, uma terceira vez em podcast, já sem terem que ser confrontados com as nossas caras, e podem fazê-lo em Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast, em todos esses sítios. Se não se importam, façam o favor de colocar pontuação máxima e enviem os vossos comentários no YouTube, no Facebook, onde desejarem, para que depois aqui possamos também pô-los no ar. Alberto, sendo assim, ficamos por aqui. Vamos agradecer uma última vez ao Azeite Talismã pelo apoio dado à lenga-lenga do costume e uma boa noite para todos e até para a semana. Obrigado. Até para a semana. Obrigado.